Olá, olá, minhas senhoras, tudo bem com vocês? Vamos esperar um pouquinho, ver se o Instagram avisa vocês. E tô fazendo a live mais cedo hoje por motivos de compromissos. Eu avisei vocês, né, que talvez em alguns dias eu teria que estar fazendo a live antes, por causa de compromissos já marcados. Então a live de hoje vai ser mais cedo. E é isso, melhor ser mais cedo do que não ter, né? Vai deixar gravado, fica tudo certo. Então, vamos esperar só um pouquinho o Instagram ter a vontade de avisar, né? Que às vezes ele não tem. Então, aí. E hoje a live é namoro. O que esperar? O que esperar do namoro? Meu Deus do céu! Vou anotar aqui pra mim não esquecer do tema, porque eu sou dessas, tá? Começa devagar e começa a esquecer. Aí eu anoto, porque eu sou a véia do papel, eu só funciono com papel. Sem papel eu não sou nada nesse mundo, preciso anotar tudo. Não sei se vocês são iguais, mas eu sou. Ai, que bom que recebeu, porque tem dia, gente, que o Instagram ele me boicota de tudo quanto é jeito. Mas vai fazer o quê? Não tem o que fazer. O negócio é insistir. Eu tava no atendimento agora e aí eu já tive que vir pra live. Então é isso. Vou começar, depois assistam o que ficar gravado. O que esperar do namoro? Afinal, o que é o namoro? É um divertimento? Também, dá pra ser um divertimento, sabe? Mas o namoro, ele não é algo vazio como a gente costuma levar ele, certo? O namoro, ele precisa de um propósito. O namoro, ele é uma fase de teste para um comprometimento concreto, certo? Sem isso, sem esse propósito, o namoro não tem função, a não ser de passatempo, a não ser de só divertimento. Não é que nós não podemos nos divertir durante o namoro, não é isso. Mas é porque sem esse propósito, sem esse olhar direcionado para um comprometimento real e concreto, que no caso é o matrimônio, o namoro fica vazio. Ele não serve para nada, certo? E aí acaba que o quê? Que ficam duas pessoas passando tempo, muitas vezes passam 1, 2, 3, 4, 1 bilhão de anos, e aí? Se frustrando, porque geralmente um desses querem algo a mais e o outro fica enrolando, sabe? De várias formas. E para não ficar sozinha, e muita mulher tem muito disso. Eu apostei e eu depositei muito tempo da minha vida nessa relação. Eu não vou abrir mão agora. Eu não posso abrir mão agora. Eu apostei tanto tempo nisso. Só um pouquinho, tá, gente? Deixa eu só... Aí, pronto. Eu apostei tanto tempo nessa relação que eu não posso abrir mão dela agora. Só que é aí que tá a cagada. Por quê? Porque tá os sinais claros muitas vezes de que o homem não quer dar esse passo a mais para esse comprometimento. E vocês acabam insistindo nisso, certo? Mas vamos começar lá do comecinho, se frustrando mesmo. A Fer botou aqui, é isso mesmo. Primeira coisa, hoje em dia as pessoas estão levando ser ficante como namorado. Já começa o problemão aí. Ser ficante, gente, é ser ficante. É algo casual. É algo que não tem nome. Não serve pra nada. É menos que um namoro ainda. E aí, o que acontece? Vocês ficam ficando, já tem relações sexuais nesse ficar, nem conhece a pessoa, nem sabe o que a pessoa quer e já se entrega de uma forma íntima para essa pessoa, que você nem sabe se vai virar em nada ou não, tá? Muitas vezes a mulher que ela é Carlão, que ela é guerreirona e tudo mais, ela entrega o sexo para não entregar intimidade.
Ai, Carol, mas o sexo já é íntimo, mas você não está falando dos seus sentimentos, você não está se abrindo em vulnerabilidade. O sexo parece íntimo porque tem duas pessoas peladas juntas, mas ele não é tão íntimo assim como as pessoas pensam. Então, quem é a mulher guerreirona, quem é a mulher Carlão, ela acaba entregando o sexo para parecer que é uma relação que tem intimidade, mas ela se resguarda ao máximo. Aqui é o meu campo, aqui é o seu. Entenderam? Então já começa os erros aí. Conheci uma pessoa, comecei a ficar com essa pessoa, eu já levo para relação sexual. Só nisso vocês não vão ter poder suficiente para avaliar essa pessoa. Vocês pulam etapas que são primordiais para vocês saberem avaliar uma pessoa. Certo? Então, primeiro de tudo, conhecer alguém, começar a conhecer. Para começar a conhecer, você não precisa beijar e se deitar com a pessoa. Certo? E é isso que a gente tem perdido. E aí a gente perde a assertividade na avaliação do outro. Porque a partir do momento que eu já começo a me relacionar também sexualmente com essa pessoa, eu já crio um laço que não era para ter criado naquele momento. E o meu poder de avaliação diminui. Diminui, tá? E aí, eu já falei disso aqui no Instagram também, a mulher, ela tem um centro nervoso no colo do útero, que se esse sexo é muito bom, ela fica dependente de uma forma hormonal, de uma forma neuroquímica desse sexo. Mas às vezes o dono que proporcionou esse sexo bom pra vocês, às vezes ele é uma bosta. E aí você fica dependente por causa da parte neuroquímica, você fica viciado nesse homem. Então assim, conheça primeiro a pessoa antes de ter uma relação. Porque vocês acabam, eu falo vocês no geral, tá gente? Acabam conhecendo uma pessoa, já vai e transa com a pessoa, aí você se vicia. Neuroquimicamente falando, porque a relação sexual, apenas a relação sexual, foi boa. E aí você se vicia numa pessoa completamente frouxa, completamente bosta, um homem bem bostão. E aí? E aí que vocês misturam isso com amor e vira uma bagunça, vira um caos. Então assim, namoro, o que esperar? Não trans com ficante. Não façam isso. É pedir pra se lascar. Por causa dessa parte que eu falei pra vocês. Vocês ficam com a sensibilidade pra analisar comprometida, completamente comprometida. Então assim, muitas coisas que as solteiras pecam demais é nesse sentido. Pra você conhecer alguém, como eu falei anteriormente, você não precisa necessariamente beijar e dormir com essa pessoa. Você pode sair para conversar, para dar uma caminhada, para tomar um sorvete. Aqui no meu estado a gente toma muito tereré. Para tomar um tereré, sabe? Para tomar um chimarrão. E aí você vai conversando com essa pessoa. Passa um dia, 2 dias e vai passando o tempo de você conversando e conhecendo essa pessoa, vendo se os valores dela são comuns aos seus valores, se ela está numa orientação da vida semelhante à sua. Igual, gente, não vai ter, porque igual é a gente e a gente não consegue casar com a gente mesmo, tá? Então, são orientações, valores semelhantes aos nossos. E é aí que você começa a filtrar se esse vai servir ou se ele não vai servir. Por isso, vocês têm que saber quais são os seus valores, quais são os seus limites, certo? A pessoa passou do limite. Então você falou que não vai transar com a pessoa naquele momento e ela fica insistindo, falando que se você não transar, ela não vai te ver mais. Beleza, você já sabe que essa pessoa está fora. Ela quis romper limites, ela quis romper valores, certo? Só que aí geralmente as criaturas na 4ª camada, louca por aprovação, para preenchimento de buraco afetivo. Não, então vem que eu faço. Não, gente, é aqui que vocês começam a separar o joio do trigo. É neste momento que vocês começam a fazer isso, certo? Então comecei a ver se esses valores são bacanas e tudo mais. Ok, aí já dá pra dar uns beijinhos, ainda não vai pro sexo, por favor, certo? Até chegar ao ponto que vocês entendam se vocês querem de fato assumir o namoro ou não, tá?
assumiu um namoro, ok? Então no namoro você vai começar a observar a visão de mundo dessa pessoa, como ela se comporta, como ela te trata, se ela te trata com gentileza, como é essa questão de uma forma mais aprofundada com a família, porque daí você consegue a analisar o comportamento diante da família, certo? Não, eu tô colocando em voga a questão do outro, né? Tem a nossa questão também, que não adianta a gente querer que o outro seja uma maravilha, sendo que a gente tá cheio de problema para resolver. Então a gente também precisa resolver os nossos, tá, gente? Mas vamos falar olhando para o outro, né? A gente vê o comportamento do outro diante da família. E aí você começa a pensar: gosto ou não gosto disso? Isso fere os meus valores ou não fere os meus valores? Nesse meio tempo, vocês vão se divertindo, vão se conhecendo cada vez mais, conhecendo os gostos um do outro, conhecendo os defeitos um do outro, sabendo, como eu falei, os valores diante de cosmovisão. Tem gente que já perguntou pra mim se visão política muito diferente atrapalha. Sim, gente, porque não é só uma questão política, é uma cosmovisão de vida. Então, como duas pessoas completamente em extremos, né, opostos, podem vir a dar certo dentro de um casamento, é muito complicado que isso aconteça. Tá? É mais difícil que isso aconteça, por exemplo. Então isso tem que ficar bem delimitado para quem está escolhendo. Vocês vão sempre se colocar numa posição de avaliação, não de, se não fizer isso eu não quero, não. Será que essa forma desse ser humaninho serve para mim? Ok, dos defeitos que ele tem, eu posso tolerar ou não posso tolerar? É nesse momento do namoro, conforme vai passando o namoro, que vocês vão vendo se os dois querem ter filhos ou se não querem, certo? Se casar, como que vai ser esse casamento? A mulher fica em casa, a mulher vai trabalhar, os dois vão trabalhar, como que fica? É nesse momento que vocês precisam alinhar algumas coisas para casar sabendo como vai ser a dinâmica. Só que geralmente vocês casam não sabendo de nada e quer arrumar isso no casamento. Por isso que dá tanta briga assim. Por isso que dá tanto conflito assim. Então o namoro, o que esperar? É fase de teste. Namoro foi feito para acabar. Ou para casar, ou para cada um ir para o seu lado. Então eu namorei 1 ano. Vi que era muito diferente a nossa cosmovisão de mundo. Alguns valores eram extremamente diferentes. E aí o que eu fiz? Serve pra mim? Não. Eu consigo tolerar algumas coisas? Não consigo tolerar. Por mais difícil que foi a decisão, eu precisei tomar ela. Porque namoro é fase de teste. E eu quero casar muito bem. Não estou falando que o outro era ruim, estou falando que nós éramos muito diferentes em posições importantes para mim, em valores inegociáveis para mim. Entendem? Então precisa ter esse olhar atento para tudo isso. Mas como eu vou ter esse olhar atento para tudo isso? Se eu sou imatura, se eu sou codependente, se eu sou combativa ao extremo, se eu sou Carlão, entende? Por isso que precisa começar da gente. Porque se eu não tenho isso, eu não consigo olhar para avaliar o outro. Se eu não sei o meu limite, como é que eu vou dar limite para o outro? Então, o negócio começa com a gente. Então, o que esperar do namoro? Espere para ver se essa pessoa será a pessoa adequada para o compromisso concreto e real do matrimônio. Que o namoro, o propósito do namoro é o casamento. Não serviu. Então, separe dessa pessoa e ache outra melhor. Ai, Carol, mas isso é muito frio. Mas a maioria das pessoas que age dessa forma, não, vou levar porque é muito frio tal, no casamento acaba se lascando 10 vezes mais. Acaba muitas vezes ficando sozinha com o filho debaixo do braço, porque não conseguiu fazer essa escolha no momento que era para ter sido feita.
tá? Então, por mais que você sofra, porque muitas vezes a gente sofre, nem toda decisão é fácil, é necessário que a gente faça esse movimento. Só que eu não consigo fazer esse movimento se eu não me conheço, se eu não tenho maturidade, tá? Por isso que eu pego tanto no pé de vocês da maturidade, da maturidade, da maturidade. É justamente por causa disso, tá? Então, beijo, amanhã a gente volta com mais live, tá? Tchau, tchau.